Mais uma noite de estudos. Depois dessas semanas aí mais conturbadinhas de viagens e férias e carnaval e tudo mais, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. Agradecidos como sempre a presença de vocês, também a Rede Amigo Espírita que nos permite esse local de trabalho, de confraternização, que eu digo em nome de Jesus, né? Não é confraternização festa, é confraternização, estamos juntos aqui para sentar, estudar, para aprender juntos, certo? Também, como sempre, agradecido a Jesus, a Deus, que nos permite esse espaço, que nos dá a oportunidade de podermos nos aprimorar, podemos trabalhar a nossa caminhada em sua direção. E enquanto eu estou aqui falando, eu vou checando se estamos bem aqui de som e imagem. Já vi que entrou ao vivo no YouTube. Deixa eu checar se estamos ao vivo também no Facebook. Aguarde um instantinho, por favor. Só para a gente começar a falar de conteúdo, né? Um segundo. Muito bem, estamos ao vivo também no Facebook, já confirmei aqui. Esqueci o próximo livro que a gente vai estudar, porque a gente está no penúltimo capítulo do livro de Permanência e Imortalidade. Mas ainda teremos aí pelo menos mais 2 encontros de Permanência e Imortalidade para a gente falar do próximo livro. Bom, enquanto a gente está conversando, fazendo nossos cumprimentos, eu gostaria, por favor, que vocês fossem me dando aí o feedback, como é que estamos de som, de imagem, se está tudo certinho, para poder, se for o caso, ir aqui fazendo algum ajuste, tá? Vou abrir aqui o chat, justamente para poder a gente, como sempre, vocês sabem que eu gosto de começar dando boa noite a todos vocês, pelo respeito muito grande que eu tenho pela participação de cada um de vocês. Gosto também de ter essa oportunidade aí de falar, já que nem todo mundo faz perguntas, essa oportunidade de pelo menos falar o nome de vocês e dar uma boa noite, tá bom? Então, boa noite a Alice Araújo, Rita de Cássia, Luísa Medeiros, Carmen Ferreira, Marinalva Melo, boa noite. Boa noite a Maria Terezinha Lopes Henrique. Boa noite. Bom, esse é o pessoal que entrou. À medida que vão recebendo as notificações de início de transmissão, o pessoal vai entrando. Essas últimas semanas foram um pouco conturbadas, até eu descobrir que o grande problema estava aqui, né? Não era eu. Nossa, que horrível, né? O grande problema era eu, por isso que não estava dando certo. Não, o grande problema estava aqui em casa, era um problema no HD e agora estamos de HD novo e o computador está funcionando bem pra caramba. Também mais fresquinho, o computador não fica tão quente e conseguimos fazer uma transmissão de excelente qualidade para todo mundo e para nossa tranquilidade também. Vamos ver no Facebook quem também já está online. Um segundo, por favor. Aí, pronto. Então, tirando o chat, entrando no Facebook. Vamos lá, vamos ver quem está online. Então, online no Facebook. Um segundo. Aqui, assim. A Ana Shirley, boa noite, de Recife. A Rita Maria. O José, que compartilhou o stream, o José Aparecido. Luísa Marques, também está no YouTube com a gente. E eu. Né? Deixa eu fazer aqui também o meu compartilhamento. Só um segundo. Pronto, fiz meu compartilhamento. Meu coraçãozinho pro vídeo. Afinal de contas, todos nós merecemos um coraçãozinho, não é verdade? E sempre envio um coraçãozinho pro pessoal que está no Facebook acompanhando. Pronto,
tudo feito direitinho. Bom, passados os cumprimentos, gostaria de fazer então a nossa leitura. Por enquanto ainda fazemos a leitura do Evangelho. Estou pensando de repente para o nosso próximo livro a gente usar algum outro livro de leitura edificante para a gente fazer o nosso preparo. Estou pensando, opinem, se quiser, fala assim, usa sim, Mauro, para a gente ter, porque a leitura de preparo é uma leitura de algum texto de conteúdo programático ou de conteúdo reflexivo dentro da doutrina, mas principalmente de conteúdo, vamos dizer assim, inspirador, né? Então, esses textos de conteúdo inspirador ajudam a gente a ir se estabilizando, ir chegando, né? Ir se acalmando. Todo mundo chega correndo, eu também, às vezes chego bastante, correndo bastante, tá? Então a gente faz essa leitura para permitir que os ânimos se acalmem e a gente se prepare para o nosso estudo em si. Deixa eu só fazer aqui um ajuste em relação. Vocês sabem que eu estou usando o programinha novo, né? Então são várias adaptações. Pronto, tá certinho. Então a gente faz sempre um sorteio aqui para a nossa leitura. Vamos ver o que nos cabe ler hoje, tá? Capítulo de número 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a leitura que nos cabe para hoje, tá? Vamos lá. Então é a observação de Allan Kardec ao texto dado por São Luís, o texto do item número 25, a gente vai ler o item número 16, que fala sobre a necessidade da reencarnação, tá bom? Observação. Uma comparação simples fará compreender melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus da instrução superior após haver recorrido à série de classes que a eles conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldade. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência, mas para o homem esclarecido, em que o sentido moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao objetivo, a encarnação é um castigo, pela necessidade em que encontra de prolongar sua experiência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração da encarnação material, como transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra.
As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que estão destinados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Elas teriam sofrido em proveito para si mesmas ou para os outros. No entanto, Deus, cuja as leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se encontrassem, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos, tendo em vista as suas relações anteriores. Ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Lembrando aqui que o Allan Kardec francês, ele nasceu em 1802, no auge do desenrolar da Revolução Francesa, e ele, sim, aderia aos princípios de igualdade, fraternidade e solidariedade, né, liberdade, na verdade, né, que era o lema dos revolucionários no início, e ele aderia a isso, mas isso é só uma curiosidade. Então aqui é importante a gente entender essa questão da reencarnação, das múltiplas reencarnações. Como são muitas as virtudes, outro dia eu dei uma palestra sobre virtudes, e aí eu, curiosamente, eu fui enumerar as virtudes, né? Fui ver quantas seriam. E então são basicamente 19 virtudes a serem desenvolvidas, classicamente. Sendo que, se nós formos mais assim, trabalharmos também virtudes mais simples, vamos dizer assim, por exemplo, não comer besteira, moderar na alimentação, etc., pode chegar até 93 virtudes diferentes. É coisa pra caramba para desenvolver, muita coisa para desenvolver numa vida só. Então, existe um princípio de justiça aí, que faz com que a gente, vamos dizer assim, necessariamente precise dos múltiplos renascimentos, múltiplos renasceres, tá? Para que a gente possa ir aos pouquinhos houve uma pequena desconexão aqui. Agora está reconectando. Então, houve uma pequena desconexão, voltamos. Então, para que a gente possa ir aos pouquinhos, agregando valores, evolvendo, né, desenvolvendo-se a partir do que já se tem, a partir das bases sólidas que vamos ao longo do tempo criando, como falou Emmanuel. Então, aqui está a questão das necessidades das múltiplas encarnações. E aí pergunta-se também, né, se seria necessário de repente então ter só uma reencarnação em cada tipo de mundo e aí a gente desenvolver-se mais rápido. Não, porque, como eu falei anteriormente, são múltiplas as virtudes que serão e serão desenvolvidas ao longo dessas múltiplas existências na Terra. A Terra não se presta só a uma coisa, são muitas coisas que a gente tem que fazer por aqui, né? Fora o convívio com todas as pessoas que nos acompanham ao longo dessas reencarnações e vão nos ajudando a aprender a nossa responsabilidade sobre nossas vidas e sobre a do próximo também, na melhor simbologia do amor ao próximo, tá bom? Bom, vamos fazer a nossa prece para a gente poder começar os trabalhos. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, estamos todos aqui envolvidos, reunidos, em nome de Jesus, em nome do estudo, em nome da educação, aquisição de conhecimento, agradecidos pela presença dos queridos mentores espirituais que nos auxiliam
vibracionalmente, na intuição, das melhores formas de interpretar e compreender tudo que será lido hoje. Agradecidos também pela presença dos amigos espirituais que vieram aqui estudar conosco, como nós todos aqui, precisando de auxílio, precisando de informação, precisando de renovação. Agradecido a Rede Amigo Espírita pela oportunidade, pelo canal que temos de teledivulgação, divulgação através da internet para o mundo inteiro. A verdade é essa. Agradecido pela disposição de todos nós de já estarmos aqui dedicando o nosso tempo para o aprendizado. Pedimos nesse momento, Senhor, tão somente que possamos ter influenciado e aprimorado o nosso nível vibracional para que possamos ler e compreender da melhor forma que nós podemos tudo o que se nos será trazido hoje. Mais do que isso, pediríamos que também conseguíssemos encontrar aplicação direta em nossas vidas, na nossa vida de relação com o próximo e com Jesus e com Deus, em tudo que teremos aqui de conhecimento, para que possamos, assim que sairmos daqui, refletindo sobre os assuntos, aplicá-los em nosso dia a dia, melhorando a nossa esfera de convivência, mas também servindo como pequenos pontos de luz, de amor, de esperança diante da multidão que ainda tem muita dificuldade de compreender as coisas do porvir. Pedimos então, Senhor, nesse momento, que com as suas bênçãos possamos iniciar essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, então, feita a leitura, feita também só um instantinho. Feita a leitura, feita também a nossa prece. Agora chegou o momento de fazermos a nossa meditação, como sempre, tá? A meditação, que é fruto do nosso estudo de hoje, né? A segunda parte, aí finalmente vamos encerrar esse capítulo, terceira parte, desculpa. Vamos encerrar esse capítulo de meditação. Ela é muito importante para a gente manter esse vínculo que nós construímos ao longo da boa leitura, através da prece, para que nós possamos estou só abrindo aqui o nosso livro, porque tá aqui, já achei. Tá, pronto. Então, a meditação, ela justamente funciona para nos auxiliar no foco, na concentração, auxiliar na melhor compreensão no nosso estudo, tá bom? Então, e é importantíssimo, por exemplo, para quem está fazendo concurso, para quem está trabalhando em grandes projetos na área profissional. A meditação é muito importante, porque cria em nós, constrói dentro de nós um espaço que poderá ser preenchido com o novo, com coisas que estão por vir, coisas que ainda não vemos nem compreendemos, mas como a meditação nos religa com as vibrações superiores, abrimos também um espaço para essa, vamos dizer assim, para essa vida de relação, né, com a esfera superior e com a revelação superior. Então vamos lá. Vamos nos acertar aí nas cadeiras, coluna ereta, tá? A coluna ereta não é para fazer força assim para trás, não. A coluna ereta é como se o topo da nossa cabeça quisesse encostar o teto, tá bom? Então, mantendo aí uma posição ereta. Vamos. Peraí, tô só ajeitando aqui que tá meio estranho aqui. Desculpa. Então vamos lá. Posição ereta. O olhar à frente, reto. Não precisamos nos fixar em nenhum objeto fortemente. Simplesmente um olhar leve para frente. Olhos bem abertos. As mãos, com o dorso das mãos apoiadas sobre as coxas.
as pernas descruzadas, os braços também descruzados, os pés tocando o chão. Quem não puder ficar sentado, estiver deitado, com a barriga para cima, por favor, os braços ao longo do corpo, tá? Olhando para frente ou para cima, quem estiver deitado, os olhos bem abertos. Começamos com a respiração. Vamos inspirar lentamente pelo nariz e soltar bem vagarosamente em 2 ou 4 tempos, quem conseguir, após, pela boca, tá bom? Então inspiramos e soltamos pela boca. Mais uma vez. Inspiramos. Soltamos lenta, vagarosamente, bem tranquilozinho pela boca. À medida que expiramos, vamos nos descomprimindo, nos libertando das coisas do dia. Podemos fazer esse barulhinho. Já acabou o dia, nada mais a se fazer. O que não conseguimos resolver hoje ficou para amanhã, não tem jeito. Inspiramos, soltamos. Na próxima expiração, nós fechamos os nossos olhos. Ao fecharmos os olhos, sem termos mais a visão que nos atrapalha, começamos a despertar para os outros sentidos. O nosso peso sobre a cadeira, nossas costas que tocam o espaldar da cadeira, os pés tocando o chão, as nossas mãos que tocam as coxas. Percebemos os sons que nos rodeiam, a temperatura. Percebemos se há algum vento que nos toca, se está frio, se está calor, os odores ao nosso redor, os sons ao nosso redor. Mais profundamente, começamos a perceber a ambiência. Como está a ambiência ao nosso redor? Agitada, harmoniosa. A partir de agora, vocês perceberam que a respiração voltou ao seu estado natural. Nós continuaremos inspirando e expirando pelo nariz, lenta e pausadamente, sem esforço. A respiração ela independe da nossa vontade. Percebam como ela volta ao seu ritmo normal quando nós temos outras preocupações. Vamos fazer uma varredura do corpo, começando pelo topo da cabeça. A ideia aqui é entender onde e como estamos fisicamente, passando pela nossa testa, nossas orelhas, nosso nariz, nossa boca, bochecha, queixo, nosso pescoço, nossos ombros estão relaxados, estão tensos, nosso tórax, nossos braços, nosso abdômen. Como está nosso abdômen? Dolorido, dilatado, contraído, relaxado. Nossos antebraços, as mãos cujos dorsos tocam a coxa, as palmas voltadas para cima, as nádegas que tocam a cadeira, as nossas coxas que se relacionam com a cadeira, se relacionam com as nossas mãos também, nossa panturrilha, nossos pés que tocam o chão. Agora vamos fazer um rápido exercício de visualização terapêutica que visa o relaxamento das ansiedades. Sempre que nossa atenção se distrair da visualização, nós lentamente redirecionamos o nosso pensamento, a visualização,
sem cortes, sem críticas, sem julgamentos. Simplesmente voltamos à respiração para em seguida voltar à visualização. Vamos todos imaginar agora que estamos numa floresta, no alto de uma montanha, sentados confortavelmente sobre uma pedra enorme, olhando um pouquinho para baixo, para a esquerda, vemos uma fonte de água cristalina, pura, que sai da rocha. Essa água começa a escorrer, formando um rio. Essa água cristalina vai descendo a montanha, passando pelas pedras, tocando as pedras, emitindo um som super agradável, cristalino, que alcança o nosso ser e nos faz lembrar a vida, porque sem água não há vida. E pensando na vida, começamos a perceber que estamos cercados por uma mata de muitas cores, de muitas árvores, de muitas folhas, de muitas flores, de muitos frutos, de cores mais diversas. E nessa floresta existem animais na sua vida simples, em conexão direta com o Altíssimo, vivendo essa liberdade de estar com Deus, e nós observando isso tudo. A água que corre formando o rio, a floresta, o verde em seu esplendor, a vida animal em seu esplendor. Percebemos o sol que atinge nosso corpo, percebemos em nossa face, trazendo calor, trazendo harmonia, trazendo paz, serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração. Percebam como essa luz que vem do sol, ao incidir sobre o nosso corpo, vai diluindo qualquer dor, qualquer pensamento mais difícil, mais conturbado. Percebam como é bom receber a harmonia do alto. Lentamente agora, voltando aqui para o nosso estudo, voltamos a perceber os nossos pés no chão, nossos quadris que tocam a cadeira, nosso coração que bate, a respiração que não parou em nenhum momento. E na próxima expiração abrimos nossos olhos. Expiramos e inspiramos profundamente. E aí? Foi bom? Pra mim foi bom. Espero que vocês tenham gostado dessa meditação, um pouquinho diferente, uma visualização terapêutica, tá bom? Ela é utilizada na indução de luz, né, para trazer luz para dentro de nós, acalmando-nos e trazendo luz, trazendo paz, tranquilidade. É muito útil para a gente pode fazer de forma mais rápida, nos momentos mais difíceis, tá bom? Fiquem à vontade para usar e abusar da dica, certo? Bom, então, voltando ao nosso livro, nós tínhamos terminado na semana retrasada, porque foi quando queimou aqui o meu HD, o item de número 29.5, tá? Falei 29,5 porque é 29.5, foi só um ato falho.
E o 29.4 estávamos por ler o 29.5 quando deu problema, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui onde a gente... só um instante... Peraí, só um instantinho. Eu tenho que fazer aqui algumas separações para dar certo. Pronto. Então, vou mostrar para vocês o livro onde a gente tinha parado. Um segundo. Aqui, achei. Pronto. Deixa eu aumentar aqui a área de leitura para a gente aumentar as letras. Pronto. Aí. Aumentar mais um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a letra um pouquinho. Espera aí. Pronto, assim fica mais fácil de todo mundo ler, né? Então, estávamos fazendo a leitura. Deixa eu ver aqui. Acho que vai dar certo. Acho que foi grande demais agora. Peraí, deixa eu diminuir uma. Pronto. Aí. Pronto. Acho que assim fica mais fácil da gente usar. Estávamos fazendo a leitura. Tínhamos já conversado sobre o item de número 29.4, tá? Se vocês quiserem, eu leio de novo, só para a gente já pegar o 29.5 na sequência, tá bom? Deixa eu tirar minha cara feia aqui do texto, para a gente poder aproveitar melhor aí o conteúdo. Deixa eu só fazer aqui uma alteraçãozinha aqui, só para caber tudo dentro do quadro. Assim. Aí, acho que agora está tudo dentro do quadro. Ainda não. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Pronto. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. É porque... Aí, pronto. Está tudo dentro do quadro agora. Então, item 29.4, vamos fazer a leitura só para a gente pegar o embalo aí do sentido do texto, tá bom? A existência acelerada que tumultua... Deixa eu sair da frente. A existência acelerada que tumultua a mente, exigindo-lhe superatividade, consome necessariamente energias valiosas que deverão ser canalizadas para místeres mais significativos. As inúteis e tormentosas ansiedades pelo que se deve realizar, as lembranças amargas de referências ao que se fez, as buscas incessantes em favor do prazer, as aspirações exageradas em torno da posse, transformam-se em metas afligentes que nunca se tornarão realizadas, porquanto sai-se de um desejo incontrolado para outro mais inquietador. Esses contínuos anseios para a resolução de compromissos externos apressam o tempo escasso que parece nunca poder atender a todas as necessidades. Concluída uma etapa, outra se apresenta, exigindo compreensão, e a sede da água do mar torna-se insuportável, levando a transtornos graves. O tempo, por mais que se planejem ocasiões futuras, é sempre hoje, o valiosíssimo instante, que deve ser vivenciado sem apreensão, momento a momento, como quem toma uma xícara de chá, morno, com prazer, e desfruta tranquilamente o seu calor, o seu paladar, o bem-estar que disso decorre, nenhum anseio pelo que virá, remorso algum pelo que já aconteceu, deve ser a maneira de viver. Item 29.5. Logo mais será a oportunidade de prosseguir, reparando, se for o caso, a ação infeliz que ficou no pretérito, aguardando correção, tudo em clima de paz.
Então, olha que interessante, né, essa parte aqui. Logo será a oportunidade de progredir, de prosseguir. Então, é, é, o que significa isso, né? Qual a intenção aqui? Não precisa ter pressa, né? As pessoas têm pressa porque eu tenho que estudar, eu tenho que progredir, eu tenho que me formar, eu tenho que ter capacitação, eu tenho que, e a gente fica nessa pressa toda, com esse nervosismo, essa ansiedade, vivendo uma insegurança danada porque a gente não está vivendo a nossa vida, né? E ele começa de uma forma bem legal, ele fala assim, logo mais, logo ali, daqui a pouco, será a oportunidade de prosseguir, reparando, se for o caso, a ação infeliz que ficou no pretérito aguardando correção. Então, e às vezes acontece isso, né? Porque a gente também entra nessa armadilha, né? Nessa prisão, onde a gente acha que porque a gente cometeu algum tipo de deslize com alguém, a gente prejudicou alguém de alguma maneira, a gente tem que rapidamente trabalhar o perdão, né? Pedir perdão àquela pessoa. De fato, sim, mas a gente tem que entender também que aquela pessoa ela precisa do tempo dela de amadurecimento para entender o que a gente fez foi simplesmente porque somos seres humanos falíveis, tão falíveis quanto ela, e cometemos um deslize, né? Então, e aí ele dá a palavrinha-chave aqui, né? Tudo num clima de muita paz, de muita tranquilidade. Por quê? Porque se a gente ficar muito assoberbado, querendo fazer tudo muito rápido, de qualquer jeito, a gente perde realmente o que a gente chama assim, o tempo maturidade, né? A gente fica querendo que tudo aconteça para ontem e não dá tempo das coisas amadurecerem, da lição surgir, tá? Então nós sim teremos ocasião de reparação das situações infelizes do nosso passado, e isso não precisa também de pressa, porque vai acontecer, tá? Precisa acontecer. Para que seja conseguida a real identificação de si mesmo, espírito imortal que se é, a concentração mental, a introspecção, a viagem de autodescoberta constituem os recursos indispensáveis para o logro, sem o que, impossibilitado de conhecer-se, foge-se de uma para outra situação, adicionando-se cargas emocionais que terminam por descompensar o equilíbrio homeostático, facultando somatizações enfermiças ou instalações de doenças de etiologia complexa, tornando a vida enxecranda, tá? Palavra difícil. Bom, deixa eu sair da frente aqui de novo, do enxecranda, né? Vamos lá. Então, para que seja conseguida a real identificação de si mesmo, ou seja, para que a gente consiga alcançar a nossa reforma íntima, tá? Onde nós nos auto-identificamos e nos individuamos, ou seja, conhecemos quais são os nossos potenciais e para que estamos aqui, como podemos ajudar, tá? O espírito imortal ele precisa de muito o quê? Concentração mental, ou seja, de muito foco, né? De introspecção, ou seja, aquele olhar para dentro em busca de respostas, em busca de avaliação dos atos, tá? A viagem de autodescoberta constitui os recursos indispensáveis para o logro, né? Então, para o logro da real identificação, é inevitável a viagem de autodescoberta, tá? Isso é inevitável. Essa autodescoberta ela passa justamente por esse momento de introspecção, de olhar para dentro, de buscar a concentração mental, sem agitação, tranquilamente, buscando as respostas dentro de nós mesmos, tá? Então, sem o que impossibilidade de conhecer-se, foge-se de uma para outra situação. Então, às vezes, as pessoas estão tão agitadas e fogem de uma situação para outra porque não conseguem resolver bem as coisas, porque estão agitadas, né? Então as respostas não vêm, e aí ficam fugindo de uma situação para outra, tá? Impossibilitando justamente do exercício de autoconhecimento que fez com que a gente entrasse naquela situação. Adicionando-se cargas emocionais, terminam por descompensar o equilíbrio homeostático,
Tá? Por quê? Porque a gente fica querendo resolver, querendo resolver, não consegue a resolução na medida do nosso esforço, esse esforço todo de ansiedade que a gente empreende, tá? E aí começa a ter sobrecarga emocional. Por quê? Porque a gente já fez algo que exige reparo. Está agitado, não consegue o melhor caminho para reparar. E aí a gente começa a sentir uma sensação de menos-valia, fala assim, eu não sou capaz então de resolver a situação, olha a situação que eu criei, agora nunca mais eu vou sair dessa. Então vem essa sensação de menos-valia e vai desequilibrando o organismo, tá? Aquele organismo que, como sempre, o organismo físico, ele precisa da nossa orientação, a orientação do nosso espírito, da nossa mente. Ele fica desorganizado e esse equilíbrio homeostático, a homeostase é justamente o equilíbrio dinâmico do organismo, tá? Que o mantém vivo. Né? Facultando o que? O aparecimento de somatizações, as famosas somatizações, que o pessoal fala tanto, a psicossomática. Né? Então, o nosso equilíbrio psíquico leva à somatização, ou seja, ao aparecimento no corpo de doenças, né, de fundo muito complexo, muito estranho, muito raro, mas é porque o nosso pensamento está muito complexo, está muito estranho, está muito raro, mas principalmente muito desorganizado, desequilibrado, entenderam? Assim sendo, surgem os mecanismos de fuga. Tá? A gente está aqui trabalhando vários capítulos que a gente já leu anteriormente. Os transtornos psicológicos se instalam ou as alienações tomam corpo, ceifando vidas fadadas à felicidade que a inépcia, a desatenção deixaram vencer. Então, esses mecanismos de fuga, fruto justamente dessas emoções enfermiças, exageradas que desequilibram o nosso organismo, são mecanismos escapistas de fuga da realidade que a gente não quer enfrentar. Por quê? Não é porque a gente é covarde, não quer enfrentar os nossos problemas. Não é isso, tá? É porque a gente a nossa realidade ela é muito florida, ela é feita de múltiplas questões, né? E aí é importante que a gente faça esse exercício de concentração mental, de introspecção, para que a gente possa pelo menos aprender a ordenar as coisas, colocar as coisas em ordem. Ordenar o quê? Colocar em ordem, tá? De prioridade, de importância, de emergência para ser resolvido, para que em ordem, nós possamos reparar uma a uma, entenderam? Se a gente ficar querendo resolver tudo de uma vez, a gente se desequilibra, né? E aí, no desequilíbrio vem o medo traz a insegurança, e a insegurança faz com que a gente fuja da nossa realidade, buscando um lugar aparentemente mais tranquilo, mas um lugar onde a gente não trabalha as nossas questões, tá bom? Continuando, então a gente está aqui, peraí, deixa eu sair da frente. Surgem os mecanismos de fuga, né? E se instalam inalações e alienações, tá? A meditação, o exercício do silêncio interior, da quietação das ansiedades e das aflições, lentamente proporciona o descobrimento do bem-estar interno que se assenhoreia a pouco e pouco do ser espiritual e do seu transitório invólucro carnal. Alguns minutos diários são suficientes para criar disposição agradável, prolongando-se pelas horas porvindouras. O superconsciente guarda tesouros inestimáveis que podem ser conseguidos e transformados em bênçãos quando são encontrados por meio do mecanismo da meditação. Vocês vejam aqui que ele fala do superconsciente, não está falando do consciente, nem do inconsciente, mas sim, nem do subconsciente, mas do superconsciente. O que é o superconsciente? É aquela nossa parte da consciência que só pode ser acessada quando nós alcançamos um nível de vibração suficientemente boa e capaz de detectar
a nossa essência espiritual, a nossa essência de vida, a nossa essência de criação. Tá? E aqui é interessante, um pouquinho acima, fala que alguns minutos diários são suficientes para criar essa disposição agradável. Vocês vejam, a gente fez uma meditaçãozinha que durou 5, 6 minutos. Né? 5, 6 minutos, a gente, né, vamos convir, todos nós temos esses 5, 6 minutos para dedicar à meditação, dedicar esse momento de aquietação da mente, né? Como ele falou aqui anteriormente, eu vou mostrar para vocês. Só um instantinho. Aqui, ó. Opa. Aconteceu aqui uma besteirinha. Peraí. Então, a meditação ou exercício do silêncio interior, tá? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não consigo silenciar minha mente. Quando a gente estava fazendo a nossa meditaçãozinha, que eu fui falando, que a gente estava sentado numa pedra, do rio que corria, da floresta, a natureza, os animais, etc. A gente não focou ali naquela descrição, naquela imagem que estava sendo criada e não conseguiu uma certa quietação da mente? Pois é. E como é que a gente se sentiu ao imaginar aquilo tudo? Né? Uma quietação das ansiedades e das aflições. Tá? Essa quietação transforma esse momento num momento seguro, num momento que em qualquer instante do dia de maior dificuldade a gente pode retomar. A gente pode voltar para lá, respirar um pouquinho naquele momento sem ansiedade, naquele momento tranquilo, naquele momento de paz que fomos nós que criamos. Tá? E nessa aquietação da mente, lentamente vai se proporcionando o descobrimento do bem-estar interno. Tá? Aí a gente descobre que quando a gente está com a gente mesmo, internamente, esse bem-estar, ele existe, ele está ali, certo? Para todos nós descobrirmos. Né? Tem muitas pessoas que no momento de carnaval viajam ou passam um pouquinho mais de tempo tranquilas, sozinhas, né? E aí muitas vezes começam a passar por síndromes de ansiedade, ficam um pouco ansiosas, buscando o que fazer, reclamando que estão muito tempo parado, pessoas que não conseguem tirar muito tempo de férias, começam a ficar aflitos. Mas por que as pessoas começam a ficar assim? Porque começa a haver o aflora pela calma e literalmente assim, por estar de férias, a não necessidade de estar ali com compromissos, com rotinas de trabalho, né, rotinas físicas que nos mantêm atrelados às coisas mais físicas e menos mentais. Quando isso não existe, quando isso cessa, já é um ruído que sai. Né? E saindo esse ruído externo mais alto, mais embrutecido, a gente começa a perceber o nosso ruído interno. E aí esse ruído interno assusta às vezes, porque a gente passa tanto tempo fugindo deles, né? E dá as mais diversas desculpas, quais são as desculpas normais para fugir do ruído interno? Ai, meu chefe é um crápula, é um facínora, eu tenho que trabalhar 18 horas por dia, eu não tenho tempo de nada, eu só chego em casa, como e durmo. Esse é um tipo de fuga. Meus filhos me tomam todo o meu tempo. Eu não consigo fazer nada, não tenho um tempo para me cuidar. Eu mal tomo banho. Eu fico comendo resto de comida porque eu não consigo preparar um prato de comidas para mim. É por isso que eu estou acima do peso. Eu escuto sempre isso. Também é um mecanismo de fuga, tá? De fuga da sua própria responsabilidade, né? Meu marido não deixa eu me cuidar. Ele sempre me demanda. Ele chega em casa com um monte de comida da rua. Chega com salgadinho, com pizza, com cerveja. Eu escuto isso todos os dias, gente. E aí eu sempre falo, gente, isso tudo aí são só sugestões. Quem está aceitando é a nossa mente imatura, insegura, desocupada, né? Ou procurando, pelo outro lado, as fugas existenciais, porque não quer fazer esse mergulho interno, porque fazendo o mergulho interno ela vai começar a se lembrar de coisas que ela não resolveu ainda e que né, deveria já estar começando a resolver, né? Sejam elas quais forem, tá? Vamos lá. É interessante que quando a gente vai fazendo isso, aos pouquinhos, o ser espiritual, né, ele vai tomando conta, né, do invólucro carnal, e isso faz com que a gente aprenda a relativizar as questões da vida, tá bom? Continuando. A princípio, na quietude da mente transformada em um espelho, recebem-se impressões que emergem do inconsciente,
como clichês vigorosos que podem ser avaliados com imparcialidade e logo diluídos. Muitos deles são fixações aflitivas que não foram absorvidas pelo eu consciente ou constituíram choques emocionais que foram abandonados sem o devido esclarecimento e que permanecem enviando os seus conteúdos pessimistas de culpa, de arrependimento, de punição, de justificação, impossibilitando a clara compreensão das ocorrências novas e das necessidades de progresso. Então, aqui, isso é muito interessante. Aquelas pessoas dizem, eu tento meditar, mas não consigo. Não consigo meditar. Essa pessoa que fala que tenta meditar e não consegue, ela pode estar falando não consegue por dois motivos. O primeiro é a fuga existencial, que quando ela começa a se tranquilizar e aí começam a surgir as nuances de pensamentos mais profundos que ela vai ter que de alguma forma lidar, ela começa a ter esses que ele chama aqui os clichês vigorosos, clichês vigorosos que podem ser avaliados com imparcialidade, logo diluídos. Esses clichês vigorosos é a primeira barreira de fuga que a gente cria para não penetrar no eu profundo. Tá? Esses clichês vigorosos podem ser as coisas mais diversas. Sabe quando a gente está tentando concentrar para fazer uma prece e a gente começa a pensar que tem que tomar banho, que se trancou a casa, se deixou a panela fervendo no fogo, se esqueceu de apagar. Sabe como é que é isso? Então, esses são os clichês vigorosos para nos distrair. O segundo, são essas fixações aflitivas. Tá? Tá aqui, ó. São as fixações aflitivas que foram absorvidas pelo seu consciente ou constituem choques emocionais que foram absorvidos sem o devido esclarecimento e que permanece enviando os seus conteúdos pessimistas. E por que isso acontece? Porque a gente passa por situações afligentes e não faz nada a respeito, não trabalha a ressignificação, a diluição daquilo que está acontecendo. A gente simplesmente vai se atropelando na vida. Fala assim, não tem tempo de pensar nisso agora, tem que focar no trabalho, tem que fazer a comida do meu marido, tem que levar meu filho para a escola, tem que fazer exercício, me matar na academia. A gente encontra os clichês, as formas mais comuns de fugir desses clichês. Tá? Em seguida, quando a gente consegue silenciar os clichês óbvios, essa agitação física, a gente vai para os clichês mentais. A culpa, arrependimento, a autopunição, a necessidade de justificação dos atos. A gente fica perguntando por quê, por que isso acontece comigo, eu estou aqui meditando, as pessoas eu sempre falo assim, as pessoas meditam para procurar uma resposta, e a meditação não é para procurar resposta, a meditação é para criar espaços para que a resposta surja. Tá? Então as pessoas fazem as coisas com intenção, e a meditação é libertar-se da intenção, é libertar-se do pensamento, é libertar-se do agir, e deixar as coisas fluírem, tá bom? E isso tem por fim o quê? Impossibilitar a clara compreensão das ocorrências. Tá? É isso que essa agitação faz, certo? Peraí. Eu fiz uma atualização aqui do meu mouse, e aí ele tá super nervosinho. Pronto. Imaturo, normalmente, o ser procura não pensar nas questões, deixa eu sair da frente, não pensar nas questões perturbadoras, nas ocorrências desagradáveis, nas propostas do prazer e nas suas consequências, quando vitimado por conflitos diversos, atirando conflitos diversos, atirando ao inconsciente o que considera afligente ou tem em conta de lixo mental. Então, aqui é super importante, vou ler de novo. Imaturo, normalmente, o ser procura não pensar nas questões perturbadoras, tá? Ou seja, não pensar naquilo que ele tem que resolver, que está incomodando ele ali.
tá? Então, isso é questão do ser imaturo, né? Ele procura distrações para não ter que resolver as questões que estão ali à sua frente. Nas ocorrências desagradáveis, nas propostas do prazer e nas suas consequências, quando vitimado por conflitos diversos, atirando ao inconsciente o que considera afligente ou tem em conta de lixo mental. Então, as pessoas pegam os conflitos, sejam eles os mais simples e banais e até os mais profundos, tá? E atiram para o inconsciente, porque consideram esses conflitos muito afligentes, tá? Lixo mental. Em vez de diluí-los e deixar que eles como se diz, deixar que esses conflitos eles se resolvam enquanto eles estão. Porque acontece, quando vem a consciência, né? Se a gente fugir, ele vai voltar outra vez à consciência. Não adianta a gente jogar de volta para o inconsciente. Quando vem a consciência, é porque nós já estamos capazes de lidar com isso. Então, veio o conflito à nossa consciência. O que a gente faz? Analisa o conflito, não foge dele não. Analisa, vê as possibilidades, vê quais seriam as formas de resolver aquele conflito, tá? Para a gente poder se libertar dele. Uma vez libertado do conflito, ele não volta e a nossa vida fica mais tranquila. Tá? Ah, Mauro, mas eu tenho um conflito que eu quero pedir perdão para um amigo que eu magoei, mas ele não me perdoou. Aí é problema dele, entendeu? Se você sinceramente foi lá e pediu desculpas e se arrependeu do que você tinha feito, né? E a pessoa não quis perdoar, aí é o momento dele, certo? Deixa aquela aflição ainda ficar dentro dele, mas liberta essa aflição de dentro de você, para você ser mais livre. Tá? Sucede que somente quando se realiza a catarse espontânea do que é desagradável e inquietador, as impressões conflitivas se desfazem, deixando a área livre de problemas emocionais. Exatamente o que eu acabei de falar agora. Tá? Somente quando a gente consegue, né? Peraí, o que aconteceu aqui? Somente quando a gente consegue realizar a catarse. O que é a catarse? A catarse espontânea, né? Catarse espontânea é justamente aquele pensamento que surge, né? A gente está lá sendo um pobre, humilde, ser ignorante, tranquilinho, né? E aí, pum, aparece alguma coisa na nossa frente, no nosso pensamento. A gente está meditando ali na maior paz, na maior calma, né? E aí vem um grande tormento, a gente relembra de uma coisa terrível que aconteceu na nossa vida, certo? Isso é uma catarse espontânea, né? Aí vem aquilo, a gente lida com aquela inquietação, né? A gente acolhe aquilo, em vez de fugir ou espantar aquilo, a gente acolhe, né? Fala assim, ah, tá bom, você apareceu, então é porque eu já tenho capacidade de resolver. Vamos lá, eu sei que você é chatinha, mas vamos lá, vamos destrinchar, por que você é chata? O que está me incomodando na situação? Né? O que está me causando aí conflito? Por que isso estava escondido e agora, do nada, só porque eu estou aqui um pouco mais calmo, reapareceu? Né? E aí a gente vai desmontando esses conflitos, desmontando, né, esses momentos que aparecem espontaneamente, para que a gente possa realmente ter uma vida emocional mais tranquila, mais livre de problemas. Eu tinha acabado de falar sobre isso. Tá? À medida que se vai adentrando na meditação, e adquirindo maior campo de paz, ressumam também do inconsciente profundo reminiscências de existências transatas, que proporcionam real entendimento dos sucessos atuais em clima de paz e de autodiscernimento, proporcionando sentido e significado psicológico como estímulos indispensáveis para o prosseguimento dos compromissos. Tá? Então, quando a gente... Fiz uma besteira aqui. Ah, tá. Quando a gente está trabalhando trabalhando essas catarses menores, e a gente vai liberando o nosso ser das questões emocionais mais comezinhas, mais simples, né? A gente vai adentrando na meditação. Então, à medida que vamos adentrando na meditação, com maior campo de paz, ou seja, quando a gente conquista a tranquilidade que vem da meditação, à medida que a gente vai fazendo isso, né, também vão surgindo do nosso inconsciente as questões mais profundas, a nossa real vocação,
a nossa intenção nesse mundo, para que a gente está aqui, né? Por que certas coisas aconteceram com a gente ou com alguém que a gente conhece, né? Surgem soluções para problemas que pareciam inimagináveis, de solução inimaginável, tá? Tudo isso que são reminiscências, tá? De questões e habilidades mais profundas que ficavam ali embotadas, né? Prejudicadas pela nossa aflição. A nossa aflição não permitia que todo esse conhecimento vindo de existências anteriores, existências transatas, né, anteriores, existências já vividas, tudo que a gente recebeu de competências e que nessa vida, por ter um outro direcionamento, essas competências são de certa forma esquecidas, né? Isso vai aumentando, a gente vai enriquecendo a nossa existência. A vida ela vai ficando rica de maiores sentidos, né? Significado psicológico, tá? O que é muito importante, né? O que é muito importante para o nosso desenvolvimento, mas não só para isso, para a nossa percepção de paz e de tranquilidade, tá? Não sejam esses os objetivos da meditação, que deve descaracterizar-se de metas intelectivas e emocionais para seguir o rumo nobre da harmonia da mente com os sentimentos. Então, também é o que eu acabei de falar, tá? A gente não deve buscar na meditação respostas às questões mais óbvias, porque a meditação não foi feita para responder às questões conscientes. Tá? Responder às questões mais simples assim do nosso dia a dia. Quando a gente vai responder às questões conscientes, a gente usa a reflexão e não a meditação. A reflexão vai fazer com que a gente pense usando o que já nos é consciente, a sabedoria que já temos, né? O aprendizado que já temos, não sabedoria, o conhecimento que já temos, para encontrar as respostas. Tá? Isso é reflexão baseado no que já nos é consciente. Na meditação, a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai trabalhar justamente as questões que estão extraconscientes. Não estão na frente dos nossos olhos. Entendeu? Então, por exemplo, né, Jesus falava pra gente, vedes uma trave, vedes o problema do outro, mas não vedes uma trave na frente dos seus olhos. Então, esse problema é um problema que está inconsciente. Esse problema da trave que está na frente dos nossos olhos é um problema inconsciente. Tá? Então, aí, quando a gente vai aos pouquinhos se libertando das questões conscientes, né, e a meditação foi feita para isso, né, a gente começa a enxergar a trave. Começa a enxergar que fala assim, poxa, aquele problema que eu estava vendo no outro está em mim também. Por isso que eu estava enxergando nele. Tá. Então, como é que o outro fez para se melhorar? Como é que ele está lidando com isso? E aí a gente começa a aprender, entendeu? A gente vai diminuindo, né? Vai quebrando as barreiras, tá bom? Então, justamente o que a gente vem falando aqui. Não sejam esses os objetivos da meditação que devem descaracterizar-se de metas intelectivas e emocionais. Tá? Então, no começo, para que você faz meditação? Eu faço meditação para respirar. Não, você não precisa de meditação para respirar, você já respira, cara pálida. Você já respira. Então não é para isso que você faz meditação. Tá? Aí você fala, não, para que você faz meditação? Eu faço meditação para ficar mais tranquilo, para me libertar da ansiedade. Vai continuar ansioso e vai ficar mais ansioso ainda quando começar a tentar controlar, né, a respiração, a ansiedade e tudo mais, as emoções através da meditação. Não é para isso também. Poxa, Mauro, então para que serve a meditação? A meditação é para você fazer aquele mergulho profundo e encontrar as origens de tudo isso que está acontecendo na sua vida consciente. Entendeu? Aí com isso você justamente segue esse rumo nobre, né, da harmonia da mente com os seus sentimentos, entendeu? Então você encontra a harmonia na ansiedade, tá? Eu tenho um comediante que eu admiro bastante, eu gosto dele, acho ele uma pessoa muito inteligente, um comediante americano, que ele fala que ele adora ser ansioso, porque a ansiedade deixa ele
sempre alerta para todas as coisas que acontecem ao redor dele, e ele faz comédia com coisas do cotidiano. Então ele gosta da sociedade, ele toma café, ele gosta de ficar atento, alerta, ele gosta da casa dele com os filhos lá em burburinho e confusão e tudo mais, porque tudo isso para ele é combustível, entenderam? Então é uma pessoa que conseguiu encontrar a paz dele, né? A paz produtiva, né? Na ansiedade, entendeu? Através do quê? Justamente da compreensão de que aquilo pode ser muito útil para ele, tá? Interessante esse ponto de vista, não acham? Nada obstante, aguçada. Inclusive ele fala o seguinte: teve uma entrevista com ele e pergunta assim: e como é que é a sua casa? Ele, uma confusão terrível. É filho para um lado, filho para o outro, sei lá. E aí o outro, aí o entrevistador pergunta: mas você se arrepende de ter tido os filhos? Porque você casou mais tarde, todo mundo achava que você não ia casar, né? Ele, não, a única coisa que eu me arrependo é de não ter tido mais filhos. Eu não queria ter 2 só, não. Eu queria ter uns 6 filhos para minha casa ser bem confusa, ser aquela confusão, porque é daí que vem a vida. Eu achei bem legal, tá? Bem legal. E de uma pessoa que se declara totalmente agnóstica, né? Vamos lá. Não obstante, aguçada a intuição que se desbloqueia das células que as impedem de exteriorizar-se, enseja intercâmbio salutar com outras inteligências, especialmente a dos seres desencarnados que se acercam, facultando precioso intercâmbio mediúnico, assim constituindo para melhor qualificação das experiências que se fazem prazenteiras e compensadoras, tá? Então, uma outra coisa que acontece quando a gente entra nessa meditação mais profunda, tá? É que a gente consegue sim, tá? Aumentar ou aprimorar ou desenvolver a nossa sensibilidade mais etérea, nosso sentido mais delicado, que é justamente a mediunidade, tá? Então, quando eu comecei a estudar a meditação há muito tempo atrás, e aí eu tive a oportunidade de ler as escrituras mais antigas lá dos Vedas, chamam-se Upanishads, né? Eu tive acesso. Enfim, ninguém precisa ler isso não, tá? Eu só estou trazendo essa informação para vocês. E lá existe um alerta, isso é um texto de 1800 a.C., existe um alerta que ao longo da meditação, desse exercício meditativo, e a gente não precisa se preocupar com isso, pode haver sim o despertar de vozes não vivas, de vozes de pessoas, vozes dentro da sua trazidas à sua consciência, né, de pessoas que não estão mais entre os vivos, os encarnados, né? Então, a mediunidade profunda a meditação profunda pode despertar a mediunidade. Vejam que interessante isso, né? E isso não é um conhecimento é um conhecimento atual, sim, mas não é um conhecimento novo, é um conhecimento que eu estou falando, eu estava lendo nos livros, lá nos Upanishads, são livros muito antigos, da Índia antiga, e lá já falava que a meditação poderia levar ao intercâmbio, à comunicação com as inteligências, né, com outras inteligências desencarnadas, tá? Continuando. Ausentando-se das impressões sensoriais em face do afrouxamento dos fulcros de fixação do espírito na matéria, o perispírito permite que o ser desloque-se parcialmente do corpo, realizando viagens astrais, visitando outras esferas ou mesmo outras regiões da Terra, onde pode aplicar os conhecimentos da convivência com os nobres guias da humanidade ou os seus próprios mentores afeiçoados. Esse adiantamento das faculdades parapsíquicas e mediúnicas permite uma jornada de ser interexistente no cotidiano, quando se passa a viver no corpo somático, mas simultaneamente participando da realidade do mundo maior onde se originou. Então vejam que informações importantes para a gente. Eu acho isso muito importante, tá? Porque o que ele está falando para a gente? Que
a mediunidade ela não precisa ser perturbada, né? A gente está acostumado a ver pessoas, muitas pessoas que têm aquela mediunidade perturbada, aquelas pessoas que são invadidas e impressionadas e castigadas e trazidas à mediunidade de forma compulsória, né? Então, ausentando essas impressões sensoriais em face do afrouxamento dos fulcros de fixação com o espírito da matéria, o perispírito permite que se desbloqueie parcialmente o corpo, tá? Então a gente consegue deslocar parcialmente do corpo. Por quê? Porque a gente fica mais etéreo, não o físico, mas o nosso espírito se desloca, ele consegue se descolar, ele se desdobra, tá? E isso é visto aqui como momentos de muita paz. Então isso não tem nada a ver com aquela mediunidade perturbada que não estudada, não desenvolvida. É uma mediunidade que está aflorando porque aquela pessoa está longe de si mesmo, está longe da sua paz. E aí, como a gente está longe de nós mesmos, longe da nossa paz, a gente vibra insegurança, a gente vibra medo, a gente vibra incerteza, a gente vibra decepções. E aí, espíritos que vibram nesta ordem encontram em nós possibilidades de comunicação, tá? E aí aparece a mediunidade conturbada. Entenderam? Entenderam a situação? Então, se existe alguém escutando aqui a nossa leitura, nosso estudo, e está passando por essa mediunidade conturbada, por favor, faça meditação. Aí eu já ouvi, de certa forma, porque quando eu medito eu dou passagem. Não, então você não está meditando, você está concentrando, tá? Porque só dá passagem quando a gente concentra num tipo de pensamento, certo? Quando a gente se desconcentra, quando a gente desincumbe a nossa mente do pensamento, a nossa vibração muda, tá? E aí a gente não dá passagem, a gente medita. Entenderam? Pois é, falando de coisas das quais já vivenciei, já passei, já conversei com pessoas questionando isso, tá? Então a gente pode fazer viagens astrais, visitar outras esferas da Terra, conhecer os guias da humanidade. Olha que legal! Só meditando, gente. Só meditando, tá? Aí ele termina esse item assim: esse agigantamento das faculdades parapsíquicas mediúnicas permite uma jornada de ser interexistente no cotidiano quando se passa a viver no corpo somático, tá? E aí a gente fica em comunhão, né, simultaneamente participando da realidade do mundo maior, certo? Isso é muito interessante, porque a gente vivendo nesse estado meditativo, a gente tem ao tempo inteiro a percepção aguçada. Então a gente conhece o concreto, a gente conhece o etéreo, a gente tem contato com inteligências que estão vendo a vida de uma forma diferente que nós naquele momento, neste momento que vivemos aqui encarnados, tá bom? Não é interessante isso? Eu acho bem interessante. Vamos ao chat, vamos ver as perguntas, participações. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Boa noite a todo o pessoal que entrou um pouquinho mais tarde. O Daniel está fazendo uma pergunta aqui pra gente, olha só. Mauro, de uma encarnação para outra, o espírito alerta a sua atribuição social que atuou. Desculpa. De uma encarnação para outra, o espírito alterna, não é alerta não, alterna sua atribuição social que atuou em ser superior, e para progredir moralmente pede outra atribuição no cultivo de virtudes e ser melhor? Acho que você está perguntando aqui se um espírito muda suas atribuições sociais e a sua condição social de encarnação para encarnação, né? Acho que é isso. Deixa eu ler de novo. Alterna sua atribuição social em que atuou em ser superior e para progredir moralmente pede outra atribuição. Em realidade, geralmente a gente pode pedir, sem dúvida nenhuma, quando a gente participa da nossa programação reencarnatória, a gente pede, mas geralmente a gente pede downgrade, tá?
a gente pede downgrade. Por quê? Porque quando a gente ainda está participando das reencarnações aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, a gente ainda quer diminuir um pouquinho, né? A gente ainda foge um pouquinho a gente não trabalhou bem esse autoconhecimento, a gente foge um pouquinho das nossas obrigações, a gente se cega um pouquinho das nossas capacidades. Se vocês lembrarem, lá no Instituto de Reencarnação, quando a gente leu no Missionários da Luz, que veio um espírito de uma senhora muito bonita e pedia ao programador da reencarnação dela que ela viesse mais feia, né? E ele disse que não era bom, porque ela tinha que aprender a ser mais bonita e conviver com essas dificuldades na Terra, né? Sendo íntegra, permanecendo na vida dela. Então, geralmente, Daniel, a gente é sugerido, a gente pode ter alguma ingerência, sim, não muita, mas a gente é sugerido do que seria melhor pra gente, e isso é levado a um acordo, né? A gente chega num acordo e fala assim, então tá bom, então vou fazer dessa forma, e dessa forma, e dessa forma, tá? Então a gente pode, eu gostaria de voltar ali naquela família para reparar. Mas quando a gente vê esses espíritos superiores pedindo para vir em reencarnações para ajudar numa reencarnação de um ente querido, né? A gente vê muito disso nas obras de André Luiz. Nesses casos, esse espírito que solicita isso, ele tem sim méritos para essa solicitação, consciência das dificuldades pelas quais vai passar, né? Mas também tem uma percepção de débito, porque não pode ser a melhor versão dela mesma ainda para aquela pessoa que precisa de ajuda, e aí pede para voltar de novo como mãe daquela pessoa, enfim, como pai, etc. Tá? E isso é que vai desenvolvendo as nossas virtudes. A gente não vem para sofrer e ser punido e desenvolver virtudes, não. A gente vem para passar por experiências diversas, né? E essas experiências vão aprimorando as nossas virtudes de uma forma, vamos dizer assim, direta e indireta, tá? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui mais alguma perguntinha. A Carmen Ferreira falou assim, não, todas as vezes que tive pressa pela minha ansiedade, acabei me dando mal. Porque quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, não é a melhor hora da gente tomar decisões, na verdade. Não é a melhor hora. Então, e algumas pessoas falam assim, eu preciso meditar sobre esse assunto, sem saber o que está falando, tá? A pessoa, quando ela fala precisa meditar sobre o assunto, ela está falando que ela precisa refletir sobre o assunto. Mas de fato seria bem melhor se ela, além de refletir sobre o assunto, ela meditasse sobre ele também. Porque quando a gente medita sobre o assunto, né, a gente se livra do assunto, permite que aquele assunto ganhe asas, ganhe o mundo, e aí a gente fica aberto para as informações que aquele assunto vai trazer do mundo. De repente vem uma resposta bem mais interessante, tá? A Carmen continua assim, Mauro, não ter pressa significa maturidade, e isso demora a se conseguir. Sim, tudo que a gente está falando aqui é conquista ao longo de muito tempo, de muito exercício, tá? Nada é dado pra gente, nada vem automático, porque não existe injustiça no mundo. A justiça, ela diz, né, a justiça divina diz que nós todos somos capazes sim, mas que precisamos aprender a trabalhar para as nossas conquistas, tá bom? Nesse padrão de postura, eu falo Daniel, mental, para estarmos equilibrados, saber não exigir o que idealiza para si, no que eleva a sua significação social, seria uma prevenção para não criar enfermidade emocional. Sim, é uma prevenção, concordo contigo. Por quê? Porque sempre que a gente coloca expectativa, a nossa expectativa é consciente. Tá? A nossa expectativa ela é consciente e pode muito bem ser ilusória. Então a gente pode criar sim um desconforto emocional, uma enfermidade, até uma depressão, na medida em que nós utilizamos métodos para atingir ideias e atuações superiores para coisas pequenas.
e a gente fala, e a gente vê que aquele método não serve para aquilo e fala assim: ah, a meditação não serve para nada. Eu fui meditar para ver se resolvi o meu problema, e o meu problema consciente, eu não consegui resolver, então não serviu para nada. Entenderam? É... Isso é a mesma coisa que a pessoa que vai fazer psicoterapia, né? E aí quer resolver os problemas dela que ela demorou anos, décadas para desenvolver, quer resolver os problemas de psicoterapia dela em pouco tempo, tá? Ah, vamos lá. Só um instantinho. Boa noite ao pessoal todo que entrou aí um pouquinho mais tarde. A Luísa Medeiros falou assim: tenho várias catarses espontâneas. Que legal, que legal. Durante a meditação, né? Eu já falei aqui, que vocês que me acompanham há muito tempo, vocês sabem, eu já tive várias catarses espontâneas lavando louça. Eu gosto de lavar louça, né? Que você tá ali lavando a loucinha, né? Não precisa se concentrar em nada. Você só né, ali aquele a fazer ali, prestando atenção na louça, né, para ver se está limpa, tomando cuidado para não cair, não quebrar. E aí a mente começa a viajar. Quer dizer, a mente foca ali, o seu espírito começa a viajar, o seu pensamento, as suas ideias começam a ganhar outras ideias, outras conotações, e aí você, sim, num a fazer, você atinge um estado meditativo, sim, né? Aí ela falou assim: quando ocorrem, mudo o foco, vou ler. Então, o que você está falando aqui é de catarse espontânea perturbadora, acredito. Mudar o foco então, é melhor a gente acolher do que mudar o foco, porque ela vai ressurgir, ela vai vir toda hora, vai ficar perturbando a gente, entendeu? Então a melhor coisa a se fazer é justamente a gente acolher a catarse, entender por que ela apareceu naquele momento, quais são as associações mentais feitas que fizeram com que ela aparecesse naquele momento, né, para poder ir melhorando. Gente, vocês estão ouvindo os latidos aqui, né? Aguarda só um instantinho para eu ver o que está acontecendo aqui, e eu já volto. Só um segundo, gente, só um segundinho. Voltei. Depois, se vocês quiserem, vocês procuram lá no Instagram meus filhotinhos, meus netos que estão aqui em casa. A mãe deles, a Beth, estava lá presa lá embaixo com eles, por isso estava fazendo esse escândalo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Bom. Aí o Daniel falou assim, né? Então, entendeu, Luísa? A catarse, isso é importantíssimo. A Luísa, a Joana de Anjos fala pra gente que as catarses espontâneas elas só ocorrem quando a nossa mente já tem capacidade de identificar o problema. Então, não adianta a gente fugir da catarse. A catarse ela foi feita para ser trabalhada psicologicamente, de forma inteligente, tá? E diluída. Diluída por quê? Porque a gente precisa ter essa compreensão que a catarse só ocorre quando a gente está preparado para que ela insurja, né? Ela venha à consciência, tá bom? Se a gente jogar de volta para inconsciente, ela causa insegurança, tá bom? Causa medo, dificuldade de resolver as coisas, tá bom?
O Daniel está falando assim: nessa meditação pontual, significaria. Não entendi o que é meditação pontual. Significaria o que consideramos no que queremos ser reconhecidos, adequando bem a expectativa do que realizamos, como um ato, uma autoestima que não se frustre com nosso próximo. Não entendi, Daniel. Eu não entendi. Você falou assim, nessa meditação pontual. A meditação para mim ela nunca é pontual, ela é geral, justamente ao contrário, tá? A meditação ela organiza a nossa mente para abrir espaço para o diverso, tá? Para o universo, né? Para os diversos e para os múltiplos versos, para as múltiplas formas de existência, tá bom? Então, então assim, acho que você está um pouquinho confuso aí nos termos, né? Aí você fala assim, ressignificaria o que consideramos no que queremos ser reconhecidos. Então, a ressignificação é você atribuir novos valores ao cotidiano, a coisas do cotidiano, tá? Não é, como é que se diz? Por exemplo, aquela pessoa, o fulano vê sempre coisa boa em tudo. Isso é um trabalho de ressignificação, tá? Assim, né, você falando assim, consideramos o que consideramos o que queremos ser reconhecidos. Isso não tem muito a ver com a meditação, tá? A meditação é libertar-se do ego, justamente do que a gente quer ser reconhecido, tá? Adequando bem as expectativas no que realizamos, aí concordo. Adequar bem as expectativas, a gente se liberta das ilusões, concordo, tá? E a autoestima que não se frustra com os próximos, assim, em realidade a gente não tem a frustração com o próximo não tem a ver com autoestima, certo? A frustração com o próximo ela tem a ver com a compreensão de que o próximo é o próximo e pode fazer qualquer coisa que o próximo queira fazer. Então não tem nada a ver com autoestima, tá? Por que acontece? A autoestima que não se frustra com o próximo, ela está muito mais relacionada com o orgulho de uma pessoa que se pretende superior a outra, né? E fala assim, o que ela fala não me atinge, certo? Porque a pessoa que realmente não se frustra com o próximo não tem nada a ver com autoestima. É a compreensão, né, profunda de que aquela pessoa tem o direito ao livre-arbítrio dela e ela tem todo o direito de ser um crápula, ignorante, um déspota, ou seja, ser o que ela quiser. Assim como ela tem todo o direito de ser uma pessoa dadivosa, considerada, acolhedora, carinhosa, tá bom? A Mariana está falando assim, eu não suporto ficar ansiosa, eu gosto quando sinto tranquilidade, né? Sim, eu concordo, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas também prefere estar com a cabeça um pouco mais tranquila para poder resolver as coisas, né? O João Hoffman está falando que está concentrado na aula e dirigindo, né? E aí tomou um assustão com os cachorros. Eu peço desculpa, mas é que realmente eles estão aqui, esse horário do dia, eles ficam querendo brincar muito, que a hora eles dormem a tarde inteira e acordam no final do dia. E, enfim, aí dá sempre essa latição. O Abílio Elias está falando assim, de Fortaleza, Ceará. Mauro, com a meditação temos como sabermos qual o verdadeiro sentido da vida? Sim, é isso que a gente acabou de ler aqui, né? A gente vai meditando, e a gente vai descobrir o verdadeiro sentido, a gente pode vir a descobrir o verdadeiro direcionamento, o verdadeiro sentido da nossa vida, não da vida como um todo, né? Esse outro sentido, essa catarse profunda, né, onde a gente entra em contato com as esferas superiores e descobre o destino da vida, eu acho que está um pouco ainda além das nossas possibilidades, mas com certeza amplia a nossa compreensão do sentido da vida, da nossa vida e da vida dos que estão ao nosso redor, com certeza, tá? A gente se sente mais integrados, né?
a Carmen falou assim, então quando estou lavando a louça e que me desligo de tudo, isso é meditação? Sim. É que nem o John Hoffman aqui, ele estava meditando ali, dirigindo e escutando a nossa live, né? E aí o cachorro latiu, uou! E aí trouxe ele de volta para a concretude, né? Então sim, quando a gente está fazendo atividades onde a nossa mente se desconecta do nosso espírito e liberta ele para pensar outras coisas, às vezes até para pensar mais profundo, isso é uma atitude meditativa, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui uma atitude não, é uma experiência meditativa, né? No Facebook não há perguntas. Vamos continuar a nossa leitura então para a gente acabar esse capítulo hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui. Pronto. 22.9. Por extensão, como fenômeno normal, consegue-se maior controle da mente, mais amplas possibilidades de captação de energias especiais para a saúde, fortalecendo o sistema imunológico e libertando-se de tormentos obsessivos quando os houver, por experimentar mudanças no campo vibratório ascendente, no qual passa a situar-se desconectando os plugs que permitem a ligação constritora, tá? Então, o que acontece? Mas vou repetir mais uma vez. Isso é consequência do exercício da meditação, tá? Isso é consequência, certo? Quando a gente... desculpa, eu fiz a mesma coisa que eu fiz da outra vez, não deveria ter feito. Aqui, tá? Então, quando a gente cultiva esse estado meditativo mais a longo prazo, né, a gente consegue meditar por muito tempo, não por muito tempo, mas ao longo de muito tempo, fazendo exercício e relaxando, e começa a se desincumbir desses catarses, dessas questões de culpa, das questões que atormentam a nossa mente, a gente vai se libertando de tudo isso, tá? A gente consegue então, como ele está falando aqui, só um instantinho, a gente consegue então maior controle da mente, certo? Esse controle da mente, ele não é porque a gente está controlando a mente, não entenda que a gente está meditando para controlar a mente, não é isso, é porque o nosso campo vibratório, tá, ascendeu, né? Nosso de campo vibratório ascendente, tá, situa-se desconectado, a gente desconectou, tá, os plugs que permitiam aquelas ligações que constringiam a gente naquela vida mais infeliz. Entenderam? Entenderam o que eu quis dizer com que a gente não medita para buscar esses objetivos? Esses objetivos são consequência da meditação. Vocês entenderam a diferença disso? Irrigando-se de vibrações superiores de vida, aumenta as resistências emocionais e físicas, mentais e mediúnicas, trabalhando em favor da libertação de enfermidades e de heranças perversas do passado, mediante cuja conquista o ser torna-se mais calmo, possuidor de mais ampla compreensão dos objetivos da existência, tá? Então, isso está acontecendo por quê? Porque inicialmente nós nos irrigamos de vibrações superiores da vida. Então nós nos tornamos mais calmos, mais abrangentes, mais sensíveis, mais sencientes, mais cientes, ou seja, a gente tem mais ciência do que está acontecendo interna e externamente de nós, certo? Aumenta também as resistências emocionais, físicas, mentais, mediúnicas, tá? Disse, né? Um exemplo disso, disse que nenhum ser humano conseguiria suportar as dores que Jesus suportou no Calvário. Disse, né? Por quê? Porque ele já tinha essa consciência, essa vibração superior vivendo nele, tá? Que aumentavam justamente as resistências emocionais, físicas, mentais, mediúnicas. Tanto é que nos momentos de maior dificuldade ele pede ao Pai que perdoe os seres humanos naquele momento porque não compreendem o que estão fazendo, certo? Então isso exige justamente essa calma, né, da compreensão que aquilo ali que está sendo vivido não é a vida, tá? A vida não se resume ali.
quis dizer dessa forma, tá? Então a pessoa acaba tornando-se naturalmente mais calma, né, possuidor de mais ampla compreensão dos objetivos da existência. Tá? Mais uma vez, repetindo, isso é consequência das aquisições e não as aquisições objetivo, vamos dizer assim. Tá? Aí ele fala assim, né, no finalzinho aqui do parágrafo, ele fala assim, inclusive aqueles que lhe cercam. Após o atendimento às multidões esfaimadas, atordoadas, inquietas e insaciáveis, Jesus buscava recolhimento, a oração, a meditação, nos quais, em comunhão com Deus, refazia-se e ampliava o campo de ação amorosa, no qual albergava e socorria as novas levas humanas. Então, ele é compreendedor, né, da ferramenta que é a meditação. Tá? O que Jesus fazia? Após o atendimento, ele se reunia, se recolhia, né, entrava em oração e meditação para se reconectar, não se reconectar, mas para estar em comunhão com Deus. Por quê? Eu já expliquei isso aqui anteriormente. Nós não doamos a nossa energia, porque se a gente tirar a energia de nós para doar para o outro, a gente morre, certo? Eu não posso tirar a energia das minhas células e dar energia para a célula do outro. O que a gente faz é indução. Tá? Então, quando a gente está num ambiente muito pesado, muito difícil, a gente recebe induções deletérias, induções de sofrimento, a gente recebe, e parte delas vibram na parte de nós que já viveu também vibrações deletérias, induções de coisas difíceis, entenderam? E aí, quando a gente faz a oração, a meditação, quando a gente se reconecta com Deus, Jesus se reconectava com Deus. Na nossa vidinha aqui, vamos nos reconectar com a espiritualidade superior, talvez com Jesus, né, que são mais reais para a gente. Para Jesus a realidade era Deus, para nós a realidade é um pouco mais terrana, mais simples. Né? Então, a gente faz isso para quê? Ao nos conectarmos com essas mentes, com essas mentalidades, com esses pensamentos, estarmos em comunhão com esses pensamentos superiores, eles induzirão na parte nossa que quer melhorar, na parte nossa que vê compaixão no mundo, né, eles induzem, né, através dessa parte, saúde, tranquilidade, refazimento em todos nós. Entenderam? Pois é, Jesus fazia isso. Tá? Por que a gente não pode fazer também? Já que ele é exemplo. Né? A meditação no seu complexo e nas variadas formas técnicas para os resultados felizes pode também ser simplificada a fim de atender as pessoas não equipadas de conhecimentos específicos, mas perfeitamente execuível nos processos singelos e nas tentativas mais simples. Tá? Então o que ele quer dizer aqui é que sim, a meditação não precisa ser tão complexa quanto a gente está pintando aqui, a gente pode fazer a coisa mais simples para alcançar objetivos mais simples. Basta o indivíduo aquietar-se num ambiente agradável e silencioso, procurar acerenar a mente, entregar-se, sem perigo de qualquer natureza, porquanto pode ser interrompida com um simples abrir de olhos e retornar à realidade objetiva. Não impõe necessariamente dispositivos ortodoxos para que sejam conseguidos os fins desejados. Contudo, deve-se manter um ritmo seguro de experiências em forma de continuidade no treinamento a fim de preservar a mente flexível e adaptável aos momentos de paz e de iluminação interior. Meditação para a vida feliz é passo de segurança para as ações enobrecidas e as doações de amor, inclusive da própria vida. Se necessário, pela certeza que se possui da imortalidade do espírito, da sua sobrevivência, da reencarnação e da justiça de Deus. E assim termina o capítulo. Tá? Essa parte final é justamente ele trouxe da meditação mais simples, tá? Aquela meditação que a gente está fazendo sem muito conhecimento de causa, só para dar uma aquietada na nossa mente, tá? Que ele falou aqui, basta o indivíduo aquietar-se, ambiente agradável, silencioso, procurar acerenar a mente, focar na respiração, tudo o que a gente fez no início do nosso estudo de hoje. Tá?
tá? E sem qualquer perigo, porque se qualquer tipo de desconforto surgir, é só abrir os olhos e voltar à realidade material, que vai bloquear toda aquela sensação que a meditação estava trazendo, tá? Mas ele faz a ressalva: contudo, deve-se manter um ritmo seguro de experiências, né? Ou seja, fazer isso com mais continuidade, com mais assiduidade. Por quê? Porque a continuidade do treinamento, né, preserva a mente flexível. É isso que eu falo, né, que a gente medita para abrir espaço na mente para o novo, tá? E adaptável, né? Então a mente fica mais sensível e tem uma maior adaptabilidade a novos momentos de iluminação interior, tá? Meditação para ser feliz é passo de segurança para as ações enobrecidas e as doações de amor. Então a meditação para ser feliz é um passo de segurança, tá? A meditação, né? Sim, eu faço meditação e eu sei que a meditação vai me levar, né, a uma vida mais feliz. Isso é um passo seguro, certo? Mas quando isso vai acontecer vai depender lá do que eu estava falando das catarses. Tá? Vai depender quando nós estivermos preparados para termos as catarses que seriam justamente a percepção de que a percepção e relativização de certas questões da vida, tá bom? Então a gente passa com mais segurança ações mais enobrecidas, né, e a doações de amor. Inclusive, né, em último caso, a doação até da própria vida, como foi feita por Jesus. É assim que aí que ele faz a conexão da meditação profunda com Jesus, tá? Pela certeza de que a vida não acaba aqui, né? A nossa vida, ela continua, o espírito é imortal. Então a gente pode sim, em profundo momento meditativo, a gente chegar à conclusão de que nesse momento é melhor meditar e entregar e dedicar a nossa própria vida, né? Já que a vida é feita de a vida espiritual, né, é imortal e feita de sobrevivência, de reencarnação e de justiça, tá bom? Acabamos o capítulo. Vamos voltar lá ao chat, ver como é que estamos. A Luísa falou: se até Jesus tinha necessidade de orar, o que acontece assim é que não é até Jesus, é porque qualquer espírito, por mais angelical que seja, ele ora, gente, ele se reconecta, porque ele teve uma vida assim como a nossa. E assim como nós, tivemos vidas mais complicadas do que a nossa vida é hoje, certo? E essas ligações com as nossas esferas mais complicadas e muitas vezes já esquecidas podem vibrar naqueles momentos em que a gente está dando assistência e causar essa indução de vibrações um pouquinho mais difíceis e que dão a sensação de cansaço depois do trabalho, e que a gente faz o quê? A gente se reconecta com a vibração superior para que a nossa vibração interna volte a vibrar superiormente. E aí a gente se sente refeito e descansado, tá bom? A Marinalva falou assim: Mauro, sempre que eu viajava e quando eu fechava os olhos, eu costumava ver rostos de pessoas conhecidas ou não, que iam se modificando. Então eu abria os olhos, agora não acontece mais. Como falou anteriormente no texto, né, Marinalva? E isso não necessariamente acontece por questões meditativas, tá? Isso acontece porque são pessoas ou representação representações arquetípicas que a gente tem numa pessoa, né? Então, eu sonhei com... A pessoa chega assim: poxa, ontem eu sonhei com a tua mãe que me falava para eu tomar cuidado com alguma coisa. Ela não estava sonhando exatamente com a minha mãe, ela estava sonhando com uma pessoa com o arquétipo de uma pessoa que traz segurança, que traz paz e tranquilidade para ela e faz com que ela seja mais serena e possa tomar melhores escolhas, entendeu? Mas aí, na concretude da nossa vida, a gente alcança representações físicas naquele arquétipo, naquele modelo de comportamento, entendeu? Então, às vezes, Marinalva, essas pessoas que você lembrava aí, essas pessoas que você conhecidas, poderiam estar representando esses modelos arquetípicos que apareciam ao longo da sua viagem, tá bom? Busca só de referência, né, das suas referências em lugares desconhecidos. A Carmen falou assim: mas no momento de estresse muito grande, tem como parar para meditar? Sim.
Sim, sim, sim. Ah, mas é muito difícil. Eu sei, eu sei, eu sei. E aí o que que faz? Medita, medita, medita. Entendeu? Respira, vai usando as técnicas. Hoje eu mostrei uma técnica diferente de meditação, a visualização terapêutica, certo? Existem várias técnicas, vai lavar prato, né? Existem várias técnicas que fazem a gente, que ajudam a gente a meditar, tá? Vai caminhar, vai marchar, vai correr, vai bater o pé no chão, vai pular, tudo isso ajuda, ajuda. Os estresses muito grandes, eles vêm cercados de energias muito grandes, então vamos dissipar essa energia, entendeu? Bom, terminamos o estudo por aqui, tá? Nós temos aí o último capítulo do livro para ser trabalhado na próxima semana, nas próximas 2 semanas. O próximo capítulo é o capítulo número 30, se chama Oração e Paz. Tá? Eu estou pensando em trabalhar no livro da Joana de Ângeles, ser o nosso próximo livro, chamado Autodescobrimento. Não é dos mais novos, esse livro é de 1996 ou 97, se eu não me engano, tá? Mas eu acho que está muito dentro aí dos temas aos quais a gente vem se dedicando nessas quintas-feiras, tá bom? Vocês podem procurar o livro, o Autodescobrimento. É um livro excelente, tá? Excelente mesmo. O livro Autodescobrimento é muito legal. Ele é dividido em vários temas muito vamos dizer assim, muito pertinentes, muito ligados ao nosso cotidiano, tá? E eu acho que tem tudo a ver. Eu particularmente acho. A gente consegue baixar gratuitamente o resuminho do livro, o comecinho do livro, tá? O Autodescobrimento, e aí com isso a gente pode ter uma ideiazinha do que o livro se trata. Essa é a capa do livro, tá? Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, tá bom? Tem como baixar e para ter uma ideia do que se trata. Deem uma lida, vejam se vocês gostam. Se tiverem outros livros para sugerir, vamos lá, tá? Mas eu acho que é um bom livro para essas quintas-feiras que a gente tem se dedicado a esses temas mais da psicologia profunda, esses temas da meditação, da compreensão da importância da meditação, da oração, né? Pense a respeito, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram nesse momento conosco, estamos aqui, senhores, agradecidos e felizes porque percebemos que ao longo dessa hora e 40 minutos que estivemos aqui reunidos, fomos capazes de, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, do nosso foco no estudo, de criar ao nosso redor uma aura de paz, uma aura de tranquilidade, uma aura de compreensão, com certeza com muita luz, com muito brilho. Agradecidos por todas as bênçãos que recebemos ao longo do nosso estudo, felizes pela oportunidade de podermos sair para a vida com novos conhecimentos, prontos para aplicá-lo, prontos para transformar esses conhecimentos em sabedoria. Querido Deus, agradecemos muito a oportunidade da vida, Jesus que nos deu esse orbe. Agradecemos a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui, vivendo esse momento agora, com essas pessoas que nos cercam neste momento, porque entendemos que essas pessoas são escola para o nosso desenvolvimento interior, mais do que isso, escola para aprendermos a benevolência, a caridade, para mantermos a nossa esperança viva através da fé imorredora. Pedimos então, Senhor, nesse momento, as suas bênçãos e a permissão para darmos por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, gente, então, um ótimo final de semana para todos. Um beijo, um abraço para quem não quer beijo, tá? Na semana que vem a gente vai estudar o último capítulo do livro, chamado Oração e Paz. Fiquem com Deus, tá? E a gente se vê na segunda-feira às 20 horas para a continuidade do estudo das obras de André Luiz, tá bom? Boa noite.